Ainda falando sobre a pandemia da Covid-19, o governo federal deve apresentar nesta primeira semana do ano informações ao Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a consulta pública que discute a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. A ministra Carmen Lúcia cobrou manifestações do Ministério da Saúde e do Palácio do Planalto. Esse tema da vacinação em crianças tem gerado polêmicas após a resistência do governo sobre o assunto. É com você, Larissa. Por outro lado, Stephanie, temos membros de diversas entidades ligadas à pediatria que defendem a imunização do público infantil. Por isso, nós vamos conversar agora com o médico sanitarista, professor da USP e ex-presidente da Anvisa, Dr. Gonzalo Vecina Neto. Uma ótima noite, um feliz 2022. Eu já vou começar com a pergunta que todo mundo quer saber, né? Qual que é a importância da vacinação contra a Covid-19 para as crianças neste momento da pandemia? Bem, boa noite, Larissa, boa noite, Stephanie. Boa noite também aos nossos telespectadores e desejo a todos, apesar das dificuldades, que este seja um ano um pouquinho melhor desse que passou, que esse que passou foi barra, né? Neste momento, nós estamos numa fase de transição da pandemia. Transição por quê? Nós estamos tendo a retirada de uma variante da qual nós tínhamos algum medo, que era a variante Delta, e a entrada da variante Ômicron. A variante Ômicron entrou na maioria dos países de uma maneira muito rápida, muito violenta. E aqui no Brasil não aconteceu diferente. Uma coisa menos ruim dessa história é que parece que a variante Ômicron ela é menos letal, ela prejudica menos a vida, ela dá sintomas mais leves, mas nós ainda não temos certeza. E como está ocorrendo a variante Ômicron junto com uma epidemia de gripe H3N2, um pouco fora de hora essa epidemia da gripe H3N2, os hospitais estão começando a aumentar a sua ocupação com pacientes que podem ter ou gripe ou Ômicron. Então, nós estamos um pouco com receio dessa história. E as crianças são um veículo importante. As crianças morrem menos, têm menos a doença, mas elas também morrem. Nós tivemos, desde o início desta crise, lá em março do ano passado, pelo menos 2.500 mortes, arredondando, de crianças por conta da SARS-CoV-2, aí, da Covid-19. É pouco, né? 2.500 em 617 mil mortes, mas tivemos mortes de crianças que não deveriam morrer. A vacina é muito segura e é eficaz para evitar casos graves e mortes. Evita menos ter ou não ter a doença, mas evita morrer e ter casos graves. Então, é importante usar esta vacina, que é segura e protege nas crianças e nos adolescentes. Esta é a recomendação que está sendo feita no mundo inteiro. Tem mais de 10 países que já estão utilizando a vacina nas crianças. Por que só 10? Porque não tem dinheiro para comprar os outros países. Mas os 10 países são países europeus, Estados Unidos, Austrália, Canadá, ou seja, são países com um conhecimento muito grande de vacina e da importância da vacinação. Aqui a Anvisa aprovou e a Comissão Técnica de Assessoria do Ministério também aprovou. Então, temos que vacinar as nossas crianças. Doutor Vecina, boa noite também ao senhor. E eu queria saber se o senhor acredita que a prescrição médica, a necessidade da prescrição médica para aplicar a vacina nas crianças poderia retardar ou até inviabilizar a vacinação dessas crianças de até 11 anos de idade, principalmente pensando que nós estamos aí há pouco mais de um mês do início do ano letivo, né? Tanto na rede particular quanto na rede pública de ensino no país. Não existe nenhuma anterioridade, antes de hoje, nunca se exigiu prescrição médica para vacina. A vacina é uma política pública
o governo brasileiro coloca à disposição da sociedade um produto seguro e eficaz nas unidades de saúde. Os pais levam as suas crianças para vacinar. Se a criança tem algum problema especial, com certeza ela passa antes numa consulta com o pediatra. Mas é para crianças que têm um problema especial. A maioria das crianças não precisa de consulta médica, nem de prescrição médica. Se este governo fizer isso, com certeza a maioria dos governadores dos estados, com uma autoridade que o Supremo Tribunal Federal já permitiu que eles tivessem, não irá exigir e estarão corretos. Não há necessidade de prescrição médica para dar um produto seguro e eficaz para as crianças. Dúvidas, e elas serão resolvidas individualmente. Mas se houver dúvida, em caso de criança que tenha câncer, criança que tenha um problema de imunológico qualquer, essas crianças terão que passar por uma consulta, mas são uma raridade. Doutor Vecina, como que o senhor avaliou, o que o senhor achou da decisão do governo, do Ministério da Saúde, de fazer essa consulta pública antes de uma determinação final sobre a vacinação nas crianças dessa faixa etária? Consulta pública é uma coisa que a gente faz quando nós temos dúvida. Neste caso, a Anvisa não tinha dúvida e estava seguindo a orientação de 10 outros países. Segundo, o Comitê Técnico de Assessoramento de Imunizações, a CETAI do Ministério da Saúde, a Anvisa liberou no dia 16, no dia 17, a CETAI fez uma reunião e por unanimidade aprovou a vacina. Então, não existe dúvida sobre a vacina. Então, não tem por que ter consulta pública. Isto foi uma bobagem a mais feita por um ministro que está desorientado. O ministro Queiroga está desorientado e está fazendo o mesmo que o ministro anterior fez. Ele manda e eu obedeço. Infelizmente, não tem outra forma de descrever o que está acontecendo no Brasil nesse momento. É desgoverno, nada além disso. Muito obrigada. Então, nós conversamos com o Dr. Gonzalo Vecina Neto, que é professor da USP e ex-presidente da Anvisa. Obrigada por nos atender nesse 1º de janeiro de 2022. Que o senhor tenha um bom ano pela frente, doutor Vecina. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Para todos nós. Obrigado, boa noite.